Se não fostes quem tu és, se não fostes quem tu fostes, eu não seria quem eu sou, pois fizeste parte de sua sociedade, viveste como um ser social, apenas como parte da coletividade. Não se destacava sobre os demais, mas destacava-se para os demais. Nunca quis ser melhor do que os outros, mas sempre fosse o melhor para os outros. Nas injúrias perdoou, com amor todo ódio aniquilou, foi negado, mas jamais negou. Como Deus se esvaziou, tornaste servo, obedeceu, calou. Como um homem também morreu, teve medo, mas enfrentou. E depois de enfrentar, sofrer a dor, o sangue, a morte, ressuscitou. Olhava a cruz, na sua cruz, não via aqueles, nem mesmo eles, pois até eles te sonegaram. Tão só na cruz, em sua dor, estava triste sem ter amor, só havia dor, da dor do pai que o deixou. Que pai é este? Pois se Deus é pai, como é que um pai deixa o seu filho tão só no trilho? E foi assim até a morte. Mas ai de mim, que homem eu sou, que julgo é o meu? Se fecho os olhos ao ver-me o espelho e o meu pecado, Jesus de lado, com seu corpo ensanguentado, hoje o seu Pai o vê em mim. Volto ao passado, vejo-me naqueles que te abandonaram, que por terror eles calaram. Ouvi até quem não se calou, do lado de fora, à beira de uma fogueira, a sua voz bradou, e por 3 vezes se te negou. Que Deus é este, que venceu a morte, que venceu a mágoa, que venceu o ódio, e o seu sangue limpou todo o nódio. Ao ressuscitar, se levantar, abriu os olhos, deu um suspiro, e no seu suspiro ele lembrou: onde estão aqueles? Eu quero todos eles. E os encontrou e os amou, e com amor os perdoou, os ordenou: vai, olha a minha igreja, tal qual eu, ensine-os a amar, a suportar, a perdoar, e uns aos outros para que vivam em união. Como é que eu, humano hipócrita, vou destoar, viver pensando só em mim, que ego é o meu? Pois quem sou eu? Se um dia aquele que na cruz morreu, tudo suportou, não destoou, mesmo tão só ele amou e por amor me perdoou, te perdoou. Eu te perdoo e me perdoe, mas vamos juntos na unidade, em uma só verdade. Mesmo em nossas diferenças, nós somos um, para um só Deus, um só amor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Bendito seja esse plano maravilhoso que nos faz um só em Cristo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, e por todos, e em todos. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, que nos reuniu nele,
já que andávamos separados da cruz. Passam os tempos, passam-se, por que não dizer os séculos, novas ideologias, novas filosofias e quantos conceitos que não se destoam. Mas ainda assim prevalece o vínculo da fé, naquilo que nós podemos chamar de o corpo místico, a igreja espiritual, que difere em muito, infelizmente, do que nós temos vivenciado. Mas em meio a essa celeuma de ideologias, de filosofias e de conceitos, desse pluralismo religioso, por que não dizer, existe a essência, somos um só na essência, embora sejamos heterogêneos em consistência. Prevalece sim o vínculo da fé através da palavra de Deus, da igreja de Deus, da noiva de Cristo. Com o passar do tempo, novas ideias foram sendo fomentadas. Infelizmente, a igreja que saiu das entranhas dos apóstolos, que a maioria, ou por que não dizer todos eles, foram martirizados. Há que se dizer que João foi um que não morreu. Mas o que ele sofreu para que o evangelho chegasse até a nós? Depois deles vieram os patriarcas, os pais da igreja, melhor dizendo, homens como Policarpo, homens como Justino e tantos outros, que sofreram às vezes na fogueira, sofreram nas garras dos leões. Mas como eu volto a dizer, a igreja foi perdendo o vínculo da fé e vivendo numa apostasia ferrenha, cheias de tradições de heresias, tradições heréticas. E de lá para cá não se muda muito. Hoje mesmo, em meio à cristandade, em meio ao cristianismo, existem conceitos de todas as formas que se tornam deturpados. Mas o propósito aqui agora não é para questionar ou até mesmo fazer qualquer juízo de valores, embora não seja errado, já que devemos ser apologistas da verdade, mas sim de polarizar o vínculo da fé, a essência testificada nas Sagradas Escrituras, onde o amor de Deus se mescla em nossas almas, principalmente aqueles que querem viver uma genuína fé intrínseca a esse Deus maravilhoso através do Espírito Santo. E para isso é necessário que venhamos a negarmos a nós mesmos. Eu sei que, como eu volto a dizer, existem muitas disparidades, mas existe a cosmovisão cristocêntrica, baseada não numa antropocêntrica filosofia, ou em conceitos de pessoas que se julgam dono da razão, mas sublevada pela graça de Deus através do Espírito Santo, que move em nosso meio, movendo através fazendo com que a nossa fé seja corroborada através da liturgia verdadeira, idônea. Eu sei que muitos, infelizmente, se perderam, muitos haverão de se perder, e muitos se perdem. Mas em meio aos que se perderam, em meio aos que se perdem, aos que se perderão, Deus separou os seus para que vivam o vínculo da fé, voltado às Sagradas Escrituras, andando no amor e no temor, não esquecendo dos preceitos cristãos que estão inseridos, que estão exarados nas Sagradas Escrituras, sem acrescentar, sem tirar, sem, volto a repetir, eu sei que é repetitivo, sem essa filosofia egocêntrica que vem desse antropocentrismo, sem os corporativismos, porque para se perder, a própria palavra, Jesus disse, deixa tão claro, que largo é o caminho que nos leva à perdição, mas estreito é o caminho que nos leva à verdade. Que nós venhamos buscar sempre o caminho estreito, o caminho que nos leva a Cristo, que nos leva e nos mantém em comunhão com este Deus através das Sagradas Escrituras, com ensinamentos firmes, coerentes, idôneos. Bendito seja o teu santo nome. Amém.